Pessoal, vamos falar agora de Fernando Collor, né? O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 48 horas para que a defesa do ex-presidente apresente informações sobre o estado de saúde dele. Isso é referente a um pedido da defesa à concessão de prisão domiciliar humanitária para o Fernando Collor, tá? Os advogados sustentam que ele tem idade avançada, que é 75 anos, e comorbidades graves, como doença de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar. O ministro Alexandre de Moraes ordenou que a defesa protocole documentos a comprovarem as alegações, inclusive prontuário, histórico médico e exames. E também decretou o sigilo sobre esses arquivos que os advogados terão que encaminhar ao STF. Lembrando que o Fernando Collor foi condenado pelo STF em 2023. Conforme a condenação, o ex-presidente foi responsável por indicações políticas para a BR Distribuidora, empresa subsidiária da Petrobras, e recebeu 20 milhões em vantagens indevidas em contratos da empresa, tá? Segundo a denúncia, os crimes ocorreram entre 2010 e 2014. E aí, pessoal, falando desse assunto, eu queria mostrar um vídeo aqui para vocês de um esculacho que uma militante de direita, que se diz jornalista da CNN, levou aí de um especialista quando tentou lacrar em cima desse assunto, associando a condenação aí do Fernando Collor com a do presidente Lula, querendo dizer que tudo estava no mesmo balaio, né, que a Lava Jato é tudo a mesma coisa. E aí o especialista deu aquela aula digna de Oscar, né? Só peço que antes você já deixe seu like aqui pra gente e não se esqueça de se inscrever também no canal se ainda não é inscrito. Bruno, eu queria te fazer uma pergunta mais de contexto político, mas obviamente do ponto de vista ali da análise criminal, porque é uma decisão transitada em julgado de um crime lá do Petrolão, lá da Lava Jato, né, lá do período mais quente ali dos casos de corrupção, 2010 a 2014. E essa prisão ela chega num momento em que o próprio STF está desmontando as condenações que foram feitas para a Lava Jato. Não é uma contradição? Como é que a gente embrulha aquilo que o STF está desmontando e aquilo que ele está levando à frente e condenando? Eu não estou entrando no mérito se o ex-presidente tem que ir preso ou não. Estou passando muito longe dessa análise. Eu estou apenas trazendo aqui esses dois contextos, né? Hoje, depois desse tempo todo, o STF que revê e cancela e anula condenações é o mesmo STF que manda prender. Oi, Thaís. Bom, boa noite, prazer falar com você novamente. Eu acho que, na verdade, usando um termo que você colocou, o que a gente precisa é desembrulhar a Lava Jato, porque Lava Jato nada mais é do que um golpe de marketing. A Lava Jato não existe juridicamente, não existe um nome, uma operação só que se chama Lava Jato. Existe uma pleiade de investigações, de inquéritos policiais, de ações penais que se convencionou chamar Lava Jato. Começa isso com uma operação que de fato chamava Lava Jato, uma operação da Polícia Federal, uma operação que depois acaba tendo outros desdobramentos, que é capturada pelo Ministério Público Federal de Curitiba, a famosa força-tarefa da Lava Jato. Eles emprestam esse nome da primeira operação para que eles continuem gozando daquela popularidade que havia alcançado naquele momento. E, a partir daí, uma série de operações começam a ser chamadas a falar que fazem parte da Lava Jato. Essa é uma operação, por exemplo, que não tem nada a ver com a Lava Jato de Curitiba, onde nós tivemos problemas de um juiz que foi considerado parcial, onde nós tivemos conluios do Ministério Público com o juiz, onde nós tivemos delações premiadas que acabaram sendo questionadas, onde nós tivemos problemas com cadeia de custódia de determinadas provas que fizeram com que essas operações fossem anuladas. Então, são várias investigações diferentes com vários problemas diferentes. Essa operação, por mais que se chame da Lava Jato, por mais que ela possa ter relação com outros casos da Lava Jato, ela corre com foro de prerrogativa de função. O senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello, ele é denunciado pela Procuradoria-Geral da República e responde uma ação penal perante o Supremo Tribunal Federal. Diferente de outros casos
em que aquilo tinha sido conduzido por aquele consórcio do Ministério Público junto com o juízo da 13ª Vara de Curitiba. Né? Então, não causa qualquer estranhamento se nós entendermos o que faz parte do quê. Né? Mas, como todo mundo chama tudo isso de Lava Jato, pode causar um estranhamento. Mas a Lava Jato é muito grande. Muita gente na Lava Jato continua condenado. Já cumpriu, muita gente na Lava Jato cumpriu pena. E já, inclusive, já saiu do sistema penitenciário. A gente tem exemplos grandes. O Youssef, aquela doleira Nelma Kodama, uma série de pessoas que já cumpriram pena, que já estiveram no sistema carcerário e que já, inclusive, passaram por isso, e tantos outros casos que realmente foi constatado algum tipo de nulidade, o que levou à anulação desses casos, né? Então, não é que, eu acho que a gente precisa olhar isso com bastante cuidado. A Lava Jato inteira foi anulada? Não foi a Lava Jato inteira. Alguma parte dela, muitos casos, porque foram constatados abusos graves, abusos que colocavam em xeque, inclusive, o Estado Democrático de Direito. Mas não é o caso aí, por exemplo, desse caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Chama a Lava Jato por uma maneira geral, por uma estratégia de comunicação, mas é uma investigação independente que não foi contaminada pelos malfeitos da Força Tarefa de Curitiba. Que a Lava Jato, quando ela é capturada pelo Ministério Público, ela acaba inaugurando o fim da era das boas investigações e das grandes investigações. Por quê? Eles perceberam que era mais fácil, mais rápido, colocar uma pessoa na cadeia, extrair uma delação e conseguir uma prisão com um juiz que já estava mancomunado com eles, que era o ex-juiz Sérgio Moro. E isso acabou fazendo com que as investigações fossem extremamente fracas, extremamente superficiais, pouco detalhadas, sem se invadir realmente as esferas mais profundas de uma trama que pudesse ser criminosa. Quando a Lava Jato passa, todo mundo percebe, olha, a gente não pode fazer isso. A gente precisa de fato investigar. A gente precisa ter mais elementos para além de uma colaboração. E é isso que a gente tem visto agora, nesse rescaldo depois da Lava Jato, acontecendo. Investigações que foram, de fato, profundas, param de pé. Investigações que se basearam em delações, principalmente em delações extremamente questionáveis, não parariam de pé. Eu sempre faço esse paralelo em relação à ação contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. A delação do Mauro Cid, ela é absolutamente descartável nesse caso. Se você tirar tudo que o Mauro Cid fala do processo, você ainda tem um processo que fica bastante de pé, porque a investigação foi muito profunda, muito robusta, recuperou informações de celulares, fez cruzamento de Erbs, que são as estações rádio base, para saber onde as pessoas estavam, né? Então, a colaboração acaba sendo coadjuvante e não o principal. E para finalizar, pessoal, você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar sair de casa? Com a era da internet e o mundo ficando cada vez mais digital, isso agora é totalmente possível. Por isso, quero destacar aqui uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra diretamente de casa, usando apenas o seu celular, tá? E não é para ficar milionário e comprar aí Porsche, BMW não, tá? Mas é para fazer uma renda aí boa. Já tem muita gente aí conseguindo ganhar entre 500, 700 e até 3 mil reais por mês com isso. E é claro, quero enfatizar que não é nada ilícito, tá? Não é casa de apostas, nem bets, nada disso. Se você se interessou, é só acessar o link que está na descrição deste vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? E ele vai te levar diretamente para uma conversa com o nosso companheiro Clayson. Lá ele vai te explicar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas sobre como começar, tá? Então não perde tempo e já clica no link aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um grande beijo. Até mais. Fui!